Quanto tempo ainda a guerra na Ucrânia vai durar? Mais um mês? Um ano? Enfim, está cada dia mais difícil responder essa questão. Por um momento, parecia que ela estava perto do fim. Mais uma reunião entre representantes de Rússia e Ucrânia em busca de um cessar-fogo terminou nesta quinta-feira sem avanço. Conforme o tempo foi passando, a tensão parece aumentar entre as nações. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse acreditar que alguns líderes estrangeiros estão se preparando para uma guerra contra a Rússia e que Moscou vai continuar com sua operação militar na Ucrânia até o fim. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que se uma terceira guerra mundial ocorresse, envolveria armas nucleares e seria destrutiva. Já o vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Raab, advertiu que a guerra na Ucrânia pode prolongar-se por anos e considerou que o presidente russo Vladimir Putin subestimou as dificuldades de uma invasão. No entanto, um dos principais conselheiros do presidente ucraniano Zelensky afirmou numa declaração à televisão do país que, na pior das situações, a Rússia acordaria um cessar-fogo total até o mês de maio, uma vez que o lado russo não terá recursos suficientes para continuar a invasão militar. O exército da Ucrânia afirmou nesta terça-feira que os suprimentos russos estariam acabando e que os estoques de comida e munição durarão não mais do que 3 dias. Tropas russas estão em alguma medida mobilizadas na fronteira ucraniana desde o fim do ano passado. O ex-comandante-geral do exército norte-americano na Europa, Ben Hodges, também reforçou a ideia de que um fim da guerra pode estar próximo, ao afirmar no seu Twitter que o exército russo será forçado a parar a ofensiva devido à falta de recursos. A Rússia mantém um contingente militar numeroso na Ucrânia, com mais de 900 mil homens e um vasto arsenal bélico à sua disposição. Olha, a Rússia admite baixas no exército, mas não fornece números e não tem dúvida que o arsenal bélico vai fazer a diferença para a vitória na guerra contra a Ucrânia. Além disso, o custo da guerra é altíssimo com as sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Milhões e milhões por dia são necessários para manter os ataques. Vladimir Putin depende dos oligarcas, da máfia russa e dos militares para sua sobrevivência. E embora tenha tentado formar uma fortaleza financeira, essas sanções prejudicaram a maior parte dos seus esforços. Mas afinal, a guerra pode acabar por causa da falta de recursos da Rússia em manter seu exército em território ucraniano? O poderio bélico do país estaria no fim? Para responder essas e outras questões, convidamos novamente o repórter especial do Estadão, Roberto Godoy, que também é especialista em armamento militar. Tudo bem, Godoy? Tudo bem. Há um cálculo aí, alguns cálculos que dizem que os gastos diários da Rússia para manter as ações na Ucrânia já está na casa dos bilhões por dia. Com essas sanções que a Rússia vem sofrendo, o país vai conseguir manter militarmente a guerra por muito tempo? Pois é, depende do que a gente considere como gastos efetivos, não é? Porque, veja, o custeio da guerra, propriamente dito, quer dizer, o custo logístico da guerra é avaliado mais ou menos em 290 a 300 milhões de dólares por dia. Agora, o custo total para a sociedade russa, se a gente considerar custos do mercado financeiro, o desgaste da economia, a dificuldade para fazer negócios a partir das sanções, o número vai lá para cima e a gente não tem nem como calcular, a não ser por uma estimativa, como você bem ressaltou. Por quanto tempo ela pode suportar isso? Depende do quanto tempo, e a gente também não tem como estabelecer muito claramente, por quanto tempo o Putin se preparou e preparou as forças armadas russas, a própria Rússia, né? Por quanto tempo ele se preparou para a ofensiva e para a manutenção dos serviços internos e essa coisa toda. Alguns analistas, inclusive da própria Rússia, dizem que essa ação dentro da Ucrânia começou até mesmo antes da invasão da Crimeia em 2014.
ele já vinha planejando em 2 etapas e que cumpriu isso exatamente. De fato, a Rússia tem qualquer coisa entre 300 e 500 bilhões em reservas, em fundos de reserva externa. Esses fundos não estão congelados, isso é importante ressaltar, porque eles não é fundo de especulação, não é fundo de investimento, não é nada disso. É o que é conhecido como fundo soberano, por assim dizer, para manutenção do Estado. Qualquer interferência nesses recursos é quase uma declaração de guerra para valer, equivale a você bombardear a capital do outro lado. Uma das coisas que a gente observa, né, Godoy, é em relação à resistência ucraniana. Talvez nem o Putin imaginava que ia ser tão difícil conquistar boa parte do território ucraniano como tem sido. Somando a isso, nós temos também os países do Ocidente, principalmente aqueles que pertencem à OTAN, mandando recursos e armamentos para essa resistência ucraniana. Somando tudo isso que eu falei, a Ucrânia tem a capacidade de resistir por muito tempo às investidas russas? Em certa medida tem. A grande surpresa foi a descoberta desse consenso ocidental e esse apoio ocidental. Com certeza a Rússia do Vladimir Putin sabia da sustentação do que era capaz a resistência interna da Ucrânia. As forças armadas são muito menores, mas são menores em números absolutos. Qualitativamente, a situação é completamente diferente. As forças ucranianas têm muita qualidade, é um pessoal muito qualificado. E não pode se esquecer é que a Ucrânia foi, durante todo o período em que houve uma União Soviética, foi o grande arsenal da União Soviética. De lá, a Ucrânia produzia os foguetes balísticos de alcance intercontinental, os veículos lançadores das armas atômicas. Então ela tem esse conhecimento, essa tecnologia, continuava em poder, continua lá. Quer dizer, é um conhecimento que você não apaga. E isso se reflete, de maneira geral, nas forças. Então, veja, embora muito menores, bastante menores, é uma proporção de 900 mil para menos de 200 mil combatentes, você tem esses combatentes, primeiro, eles estão motivados, uma coisa que talvez não seja total dentro das forças russas. Segunda coisa é que eles têm uma qualificação que durante muito tempo a própria Rússia não conseguiu dar à sua tropa. Então a resistência formal é gigantesca e muito forte. E além disso, você tem que, a essa resistência se soma esse movimento meio guerrilheiro, que é da própria população resistindo, da formação de grupos, e entre esses grupos você tem muitos ex-militares com treinamento, adequação, essa coisa toda. Então não é porque o sujeito hoje não tem mais um fuzil, ele está patrulhando ruas, integrando grupos de patrulha usando uma arma de caça, isso não significa que ele seja menos perigoso ou um combatente menos efetivo. Claro que nas situações de contato mais abrasivo, né, você terá sempre tropa profissional, tropa formada, essa coisa toda, e aí é que está a surpresa. Agora, o que não é exatamente uma surpresa, e é o que tem sido explorado pela mídia ocidental, é o fato da força russa enfrentar problemas logísticos, ou seja, em algum ponto falta combustível, no outro falta combustível e alimentação, não tem como remover doentes. Tudo bem, é uma falha, mas são falhas esperadas e principalmente quando você faz uma mobilização do tamanho da que foi feita lá, quase 200 mil combatentes com seu equipamento, todas as suas linhas de apoio. Então, num movimento como esse, é natural e é esperado que de fato haja essa coisa do desgaste e dessas panes, né? Godoy, talvez a grande preocupação que se tem hoje, né, é um possível ataque nuclear por parte da Rússia. Primeira pergunta é, isso pode acontecer? E segundo, qual é o poder destrutivo dessas armas que a Rússia tem, essas armas nucleares? Ela tem armas nucleares para tudo. O Putin anunciou em 2018, primeiro apresentou o programa de modernização das Forças Armadas, que já vinha sendo executado a rigor desde antes de 2010. Na verdade, ele começou um programa de modernização das forças quando ele assumiu, lá no ano 2000. Naquele momento, ele, além de apresentar equipamentos convencionais, ou seja, não nucleares, não atômicos, outros projetos novos, muitos foram desenvolvidos, e ele também apresentou naquele momento o que ele chamou de 6 armas indefensáveis. Seriam os mísseis hipersônicos e toda uma nova geração de armas nucleares.
Porque, veja, as negociações havidas nos anos 70, 80, para a diminuição dos arsenais nucleares, elas deixaram uma janela aberta, em que o número de armas foi fixado, mas você pode trocar uma arma velha por uma nova. A nova é mais precisa, ela tem um poder de destruição maior, ela usa um veículo lançador de melhor qualidade, de maior quantidade, enfim, coisas assim. Um desses mísseis, o míssil intercontinental de mais longo alcance, é talvez o primeiro que pode ser chamado de míssil de alcance planetário. Ele, digamos que em análise final, ele pode sair de um determinado ponto e atingir aquele mesmo ponto depois de dar a volta na Terra. Isso é uma teoria, não se sabe se ele é capaz disso, mas ele é capaz de atingir qualquer ponto, por exemplo, sendo lançado da Rússia, qualquer ponto no Ocidente. Ele tem ogivas múltiplas, ou seja, a cabeça nuclear, aquela ponta onde vai a carga explosiva, pode levar de 8 a 12 cargas autônomas, ou seja, você tem 8 a 12 bombas num único míssil, e ele vai lançando a partir de um dado ponto da trajetória que ele vai cumprir. Então, digamos, se ele for lançado contra os Estados Unidos e ele tem alvos a atingir lá, durante a trajetória ele vai despejando as bombas. Washington, Nova York, Los Angeles, enfim, terá esses alvos. Se vai chegar lá, se vai atingir, é outra questão. Se a defesa antimíssil vai, e aí eu coloco a seguinte questão. Estima-se que a Rússia possa ter construído já alguns desses mísseis e que a força pretendida é de 40. Então vamos imaginar que numa guerra nuclear futura, a Rússia consiga disparar os 40 e que o sistema antimíssil segure 39. Um míssil nesse espaço é mais do que suficiente, né? Agora, além desses gigantes, são monstros de 40 metros de comprimento, dezenas de toneladas de peso, essa coisa toda, tem artefatos menores. Você vai reduzindo, desde armas do tamanho da que devastou Hiroshima em 1945, e Nagasaki, os dois únicos ataques nucleares reais da história, né, feitos pelos Estados Unidos sobre cidades japonesas, e aí vai diminuindo, você vai tendo até armas de 1 quiloton. Em relação às grandes armas, elas são realmente pequenas, mas o que significa uma arma nuclear pequena? Significa que se você parar contra Nova York, você destrói Manhattan, mas não pega o resto da cidade. É uma tragédia de qualquer maneira. Eu acho muito difícil. A arma nuclear foi feita para não ser usada, mas para criar uma coisa chamada doutrina da destruição mútua assegurada. O que quer dizer isso? Que os dois lados têm capacidade de se aniquilar mutuamente, então, portanto, não vão recorrer a elas. Mas podem fazer isso num dado momento, têm a capacidade de fazer isso. O Putin tem essa capacidade. Porém, e aí é uma ressalva que eu faço pessoalmente, não tenho nenhuma informação consistente em relação a isso. Eu acho que ele é bem capaz de apertar o botão, sim. Bom, este é o Roberto Godoy, repórter especial aqui do Estadão, que nos deu aí uma visão em termos militar aí de se a gente pode ou não ter um prolongamento da guerra e também, claro, das suas consequências, como essa que a gente acabou de falar, a nuclear. Godoy, queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado, viu? É um enorme prazer sempre, pena que seja com assuntos tão terríveis. Outra das soluções possíveis para o fim da guerra é a de um acordo de cessar-fogo local, podendo incluir apenas a parte leste do país, continuando as hostilidades nas regiões independentes. Os países podem optar também por um cessar-fogo permanente, que passa pela negociação do fim das hostilidades militares. Mas essa, por enquanto, parece a opção mais difícil. A Rússia concordou em apoiar a ideia dos corredores humanitários e também falou sobre um possível cessar-fogo nessa reunião que reuniu ali representantes da Rússia e da Ucrânia na região de Belarus. O negociador principal, Vladimir Medinsky, considerou essa reunião como um progresso substancial. Ainda assim, há um certo consenso entre os especialistas que qualquer solução passa pelas negociações entre Ucrânia e Rússia. Mas há um componente que pode fazer com que a guerra dure mais tempo: a entrada de países do Ocidente no conflito. Essas nações, entre elas os Estados Unidos, por enquanto dizem que não há intenção de enviar tropas para a Ucrânia. No entanto, há um intenso envio de armamentos pesados como armas antiaéreas e antitanques, e também fuzis,
por parte desses países. Isso explica também o fato da resistência ucraniana durar tanto tempo. Até o momento, nenhum país enviou soldados para se juntar aos ucranianos na resistência contra a Rússia. A ajuda tem sido por meio do envio de armas e suprimentos. Segundo os países da OTAN, a intenção principal no momento é evitar um confronto nuclear, o que já foi posto à mesa pelo presidente Vladimir Putin. Em meio aos anúncios de sanções contra a Rússia, Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares do país sejam colocadas em alerta máximo. A realidade é que Moscou não esperava tanta resistência da população ucraniana, que se defende com civis treinados por combatentes voluntários no país. E essa dificuldade em conseguir conquistar pontos estratégicos na Ucrânia começa a afetar as tropas russas. Na Europa, jornalistas que cobrem a guerra dizem que há uma desmotivação por parte do exército russo em combater a população do país. A dura realidade da guerra também é sentida do lado dos russos. Muitos soldados foram obrigados a ir para a linha de frente, mas não sabiam o que estavam prestes a fazer, nem que teriam que atacar civis. Ainda há o desgaste dentro da Rússia, com inúmeros protestos contra a guerra em diversas partes do país e que são violentamente repreendidos pelas autoridades russas. Mesmo que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo, há dúvidas se ele será honrado por muito tempo, pois os países terão que resolver questões mais profundas, especialmente étnicas, religiosas e ideológicas. Sobre essas questões, que hoje tornam a negociação por um acordo de paz quase impossível, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. Tudo bem, professor? Tudo bom, Gustavo. Prazer conversar com você e com quem nos ouve aí. Prazer é todo nosso. Professor, se a gente for falar de um acordo, e a gente sabe que essas negociações já estão acontecendo há algum tempo entre representantes da Rússia e da Ucrânia, dá pra gente dizer hoje que esse acordo, ele tá mais próximo de ser feito ou ele tá distante diante de tudo que foi colocado na mesa em relação ao que os países querem de fato para um cessar-fogo? Gustavo, eu me encontro entre aqueles mais pessimistas com relação ao acordo nesse momento. Ou seja, eu não vejo as condições políticas para um acordo agora, né? A questão desta guerra, primeiro é que não está exatamente claro quais são os objetivos políticos do Putin. E esses objetivos, quaisquer que fossem eles no começo da guerra, certamente já mudaram ao decorrer da guerra. Porque a guerra não avançou da forma com que o Putin previa. Ele esperava uma coisa muito mais rápida, muito menos custosa. Então agora os custos da guerra já estão muito altos, né? Quando os custos da guerra começam a subir, o líder que está fazendo a guerra começa a repensar os seus objetivos políticos, né? Então o que nós temos? De um lado, o Zelensky, cujo objetivo é a manutenção da integridade territorial da Ucrânia e da existência da Ucrânia enquanto país. Uhum. Do outro lado, nós temos um Putin cujos objetivos políticos não estão exatamente claros, mas me parece, pela estratégia militar que ele está usando, que o objetivo político do Putin é a destruição da Ucrânia. O Putin talvez teme uma Ucrânia próspera, uma Ucrânia democrática e, pior de tudo, aliada ao Ocidente. E parece esse o grande temor do Putin, muito mais do que apenas a questão da OTAN, né? A gente precisa deixar claro que este papo de OTAN, para quem tem acompanhado a guerra nos últimos 30 dias, está muito claro que não é esse o principal objetivo do Putin, né? A OTAN ela é um resumo daquilo que o Putin mais teme, que é uma Ucrânia aliada ao Ocidente. O que vai acontecer com esta guerra agora, que está claro, independente do que aconteça com a Ucrânia, é que a Rússia vai sair menos segura do que entrou, vai encontrar mais tropas da OTAN nas suas fronteiras do que tinha antes, vai encontrar um Ocidente mais unido do que tinha antes, vai sair menos segura, vai sair mais pobre, mais dependente dos chineses. Foi um erro estratégico de proporções gigantescas que o Putin cometeu nessa guerra.
Perfeito. O senhor falou de OTAN e tem uma questão que é importante também pontuar, até para a gente entender sobre a duração dessa guerra, é de que apesar da OTAN e da Ucrânia não pertencer à OTAN, e por isso essa organização não enviou exércitos para proteger o país, os países que pertencem a ela estão enviando subsídios econômicos e também militar para que a resistência interna do país consiga conter aí as ações do exército russo. Esses recursos que estão sendo mandados para a Ucrânia, isso pode fazer com que a guerra se prolongue? Certamente isso ajuda a Ucrânia a ter mais condições de responder ao avanço russo. A guerra se prolonga nesse sentido, no sentido de permitir aos ucranianos que se defendam dos ataques dos russos, e isso é o que nós estamos vendo. Talvez o Vladimir Putin, dos diversos erros de cálculo que ele cometeu nessa guerra, ele não contasse com este apoio forte e rápido do Ocidente. É um apoio que vem em duas frentes. Primeiro, no auxílio direto à Ucrânia, com armamentos sendo enviados para a Ucrânia, e segundo, com aquilo que a gente pode classificar de uma guerra econômica contra a Rússia, né? Costumo dizer que não é sanção, é muito mais do que sanção. Sanção tem como objetivo você mudar o comportamento do ator sancionado. E o que estamos vendo contra a Rússia não é apenas isso, é isso também, mas há um outro componente que é tentar corroer a base econômica russa para impedir e comprometer o esforço de guerra russo, ou seja, para que a Rússia não tenha condições de continuar lutando no longo prazo, porque não vai ter condições financeiras. Manter uma guerra custa dinheiro. Então nós estamos diante, sim, de uma guerra econômica. O Ocidente está, sim, participando dessa guerra, porém não com tropas, porém não diretamente do ponto de vista militar, mas sim do ponto de vista econômico, do ponto de vista de ajuda à Ucrânia. O grande trunfo hoje da Rússia, até por essas questões que o senhor abordou, do fato de ser uma campanha custosa, cara para a Rússia também manter essa invasão na Ucrânia, ainda mais com as sanções, e isso faz com que as reservas do país vão acabando mais rapidamente. O trunfo que o Putin agora usa é essa ameaça nuclear? Veja, o que resta ao Putin é recorrer àquilo que ele sabe fazer, que são bombardeios em larga escala. O Putin comprovou-se um péssimo líder militar. Ele é um homem da KGB, do Serviço Secreto Russo, alguém que parece não ter experiência militar para conduzir uma operação deste porte. E claramente o que nós vimos são uma série de erros logísticos banais dos russos, né? Erros como não prever abastecimento de veículos. Veja, no começo dessa guerra as pessoas diziam, olha lá, vamos ver quantos tanques de guerra tem a Rússia, quantos tanques de guerra tem a Ucrânia. É claro que a Rússia é muito mais poderosa, vai ser muito fácil para a Rússia ganhar essa guerra. Para você ganhar uma guerra, a primeira coisa, sempre a posição de defesa ela é mais forte que a posição de ataque. Segunda coisa, não basta você ter tanque de guerra, avião e caminhão, se você não tem quem faça uma logística adequada. Esses tanques de guerra precisam de manutenção, precisam de gasolina, o soldado precisa comer, precisa ser reabastecido, você precisa trocar os soldados em determinado período. Não é simplesmente você manda, não é jogo de war, né? E simplesmente você manda as peças para lá e são seres humanos, são equipamentos que precisam de manutenção. Claro. Então, a grande questão da guerra, que as pessoas esquecem, né, que estão olhando de longe, a guerra não é só apenas sobre estratégia, não é apenas sobre capacidade militar, a guerra é sobre logística, né? Logística é o principal elemento para a condução de uma guerra. O Putin, que se viu frustrado na condução tradicional dessa guerra com tropas, com tanques, etc., viu que não estava avançando, né? A famosa coluna de 60 quilômetros, que não era uma coluna, era um congestionamento, porque simplesmente não avança. Ficou dias e dias sem avançar uma enorme coluna de tanques de guerra que a Rússia mandou para a Ucrânia. Frustrado com isso, ele recorreu ao que ele sabe fazer, que é o que a Rússia tem de melhor, que são bombas, né? E está saindo bombardeando a torto e a direito o que vê pela frente. Nesse sentido, a gente deve sim nos preocupar com que tipo de armamento o Putin pretende usar em seguida, porque me parece que ele não está sendo muito detido, né, no uso dessas armas. Já utilizou, inclusive, armas de cluster, que são armas proibidas, as chamadas bombas termobáricas ou bombas a vácuo, que também não são bombas que são regulamentadas pelo direito internacional. Então, nada impede que uma situação de desespero, se vendo acuado pelo Ocidente, se vendo sem alternativas, ele possa eventualmente recorrer a outros tipos de armamento. A gente percebe também
que as superpotências mundiais, todas elas estão se posicionando em relação à guerra. Uma das que não está é exatamente a China, que é o principal aliado aí político da Rússia. A China teria um papel importante para colocar um fim nessa guerra, professor? Eu acho que essa guerra seria a grande possibilidade da China se colocar como um ator internacional relevante no sentido de liderar um processo de paz num momento delicado das relações internacionais. Porém, o que fez a China de errado? A China, o Xi Jinping se encontrou com o Putin antes das Olimpíadas e anunciou uma aliança sem limites com a Rússia. Essa é a palavra que está lá. Se você ler o comunicado, a nossa aliança não tem limites. Muito bem, o que nós estamos vendo agora é que parece que tem sim limites, alguns limites dessa aliança. Os chineses começam a ficar preocupados com se associar muito aos russos e isso prejudicar sua relação da China com o Ocidente. O Biden, no encontro que ele teve em Bruxelas com os membros da OTAN, ele alertou a China exatamente por isso. Olha, a China não vai querer se prejudicar com o Ocidente, ela não vai querer se queimar por conta da Rússia. A China olha para a Rússia como um meio para seus objetivos mais amplos, que é pensar em 2050. A China quer ter uma posição de liderança no sistema internacional em 2050, lá na frente. E para isso a Rússia seria um parceiro importante nesse sentido. Porém, esta guerra, dentre as diversas consequências nefastas para o Putin, inclusive, pode inclusive ter o efeito de estremecer a relação entre China e Rússia. Vamos imaginar que um acordo entre Ucrânia e Rússia seja fechado, seja selado e a guerra termine. Qual é a probabilidade desse acordo não ser cumprido daqui a alguns anos, até pelo exemplo que nós temos recente do que aconteceu com aquele acordo de Minsk? Perfeito, eu tenho falado sobre isso, é uma probabilidade altíssima. Qualquer acordo que a gente veja no curto prazo agora, a gente deve ver com extrema cautela e com extrema desconfiança. Eu vejo um acordo nesse momento como uma forma dos dois lados ganharem tempo. Os dois lados estão desgastados, O Zelensky está vendo seu país sendo destruído e o Putin está utilizando quase todo o seu poderio bélico em terra, de soldados, tanques de guerra, etc. Inclusive, há algumas informações de que, inclusive, os mísseis que ele tem utilizado parece que estão começando a acabar. Ele não estava preparado, talvez, para uma guerra dessas dimensões e, portanto, já pode estar cansado. Então, um acordo, nesse momento, atenderia aos lados não para chegar num acordo definitivo sobre a guerra, mas para ganhar tempo, Então eu enxergo qualquer acordo que aconteça nos próximos dias, semanas ou meses com a mera forma de ganhar tempo para esperar um próximo conflito para os russos falarem o que você disse. Agora dizer, olha, os ucranianos não estão respeitando o acordo, vamos invadir novamente, Então seria muito cauteloso em comemorar ou celebrar qualquer tipo de acordo que saia nesse momento. Bom, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. Professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua entrevista. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Gustavo. Prazer conversar com você e com os ouvintes. O episódio do Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição é de Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E a montagem é de Carlos Valério. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais.